Você se sente atropelada por tantas demandas, parece estar sempre apagando fogo, resolvendo coisas urgentes. No fundo, você se sente mais como uma sobrevivente da vida do que de fato uma mulher que vive bem de verdade. Deus deseja restaurar a sua rotina e a sua vida. 30 dias para nos transformar em uma nova mulher. Essa é a proposta desse nosso mês de julho. Isso mesmo, nesse mês de julho nós teremos vídeo todos os dias. A cada dia nós vamos passar por uma característica de Jesus, aprender com ele e entender de forma prática como que a gente pode aplicar essa característica na nossa vida e na nossa realidade. E vivermos um novo momento de vida e nos tornar mais parecidas com Cristo. Vamos juntas? Eu vou gravar sempre um pedacinho do meu dia, da minha rotina, enquanto a gente conversa. Então a gente vai batendo esse papo bem papo de amiga mesmo, tá bom? A ideia é que seja algo bem descontraído, que a gente converse, que a gente possa se ajudar e vamos ter sugestões práticas para que a gente de fato aplique e veja a transformação que Deus vai fazer na nossa vida ao aplicarmos esses princípios. Então eu vou fazer aqui uma panquequinha de banana para as crianças, um chocolate para mim também, porque eu amo essa panqueca. É só banana, ovo e aveia. Aí às vezes eu coloco canela e coloco um pedaço de chocolate, enfim. Mas não sei se já aconteceu por aí, mas uma coisa que sempre acontece por aqui, na rotina, é me pegar tão apegada àquela rotina estruturada, sabe? De, eu tenho isso aqui de coisa para fazer e passar o dia focada e achar que eu fui a pessoa mais produtiva da vida. Quando eu termino o dia, ufa, tudo check, tudo feito, tudo realizado, que incrível. Mas, no final do dia, quando eu olho isso, quando vem aquele sentimento de satisfação por ter concluído, por estar feito, sabe? Tudo aquilo que eu tinha colocado como alvo, como objetivo, eu fico muito feliz, óbvio. Mas já aconteceu de eu terminar o dia com tudo finalizado. Mas um sentimento de certa culpa por ter atropelado algumas coisas, sabe? Me custou ter esse checklist completo, muitas vezes me custa passar por cima de pessoas, de me importar, de olhar, momentos que eu deixei de entender melhor a necessidade dos meus filhos, de ouvi-los com mais atenção, de ter paciência, ouvir um pouco mais meu esposo, as dificuldades que ele teve no dia, no trabalho, ou de ouvir um áudio de 5 minutos de uma amiga desabafando, ou parar um pouco para orar por uma amiga que está passando por alguma necessidade, ou porque Deus colocou no seu coração orar por aquela amiga, enfim. E aí eu penso, que valeu a pena esse dia? Esse dia foi de fato, Deus se alegrou? Eu me alegrei de ter terminado meu checklist, mas Deus se alegrou, sabe? Vem essa questão. E a gente aprende hoje, a gente vai ver a característica de Jesus, que Jesus era acessível. Será que nós estamos sendo acessíveis? Será que as pessoas estão chegando pra gente, se sentem confortáveis de chegar pra gente? Ou a nossa rotina é tão estruturada que as pessoas têm medo de mandar uma mensagem porque a gente é ocupada demais. Porque a gente costuma demorar 3 dias para responder. Porque a gente tá super preocupado em resolvendo urgente que a gente tem deixado o importante de lado. A gente tá tão olhando para nossa rotina, para aquilo que a gente quer finalizar, para nos sentir produtiva, do que de fato olhando a necessidade dos outros. Deus, o que ele faz e fez em nós, não é para parar em nós, mas para que ele é o que ele deseja fazer através de nós, para que ele nos amou primeiro, para que nós nos enchêssemos de amor e pudéssemos transbordar esse amor para que outras pessoas também acessassem esse seu amor. E muitas vezes a gente tem impedido essa ação, impedido de viver isso. Por quê? Porque a nossa rotina tá cheia de tarefas, cheia de coisas. Grace, mas como que eu vivo? Porque, as coisas precisam funcionar. Sim, precisam funcionar. Mas como que a gente leva isso de uma forma prática, né? Lembrando que Jesus foi acessível não só com os seus discípulos, mas ele foi acessível com pessoas diferentes, marginalizados, pobres, estrangeiros. Não era só o que era fácil, sabe? Mas ele tinha essa abertura, as pessoas se sentiam confortáveis em chegar até ele. Imagina a rotina de Jesus, uma multidão vindo atrás dele, todo mundo querendo ser curado, todo mundo querendo ser tocado, que ele tocasse, enfim. Então, a rotina dele era intensa também, tanto quanto a nossa. Mas ele entendia que algumas coisas, ele estava caminhando, alguém tocou no manto dele, ele parou para dar atenção à mulher.
sabe? Então ele via a necessidade das pessoas, ele sabia que aquilo ali era importante. Sim, ele estava indo para um outro local, para ir para um outro povoado, para cumprir sua missão e tudo mais, mas ele pausava, parava ali para olhar no olho, para falar, para entender a necessidade daquela pessoa. E às vezes está faltando isso, né, gente? Na busca por uma rotina e pela necessidade de ser super produtiva, a gente talvez tenha falhado em sermos parecidos com Cristo. Falharmos em termos uma rotina divina, que foque o eterno, que se importe com o outro, que ame de verdade na prática o próximo. E sim, esse é um desafio da nossa geração, do nosso momento, né, do mundo que a gente vive, porque é uma correria, uma pressão, várias informações. A gente coloca como prioridade outras coisas e como a gente precisa injetar umas doses de Jesus no nosso dia a dia e na nossa rotina. Como que a gente faz isso? Vamos ver agora 3 passos que podem nos ajudar de forma prática a viver essa verdade e a sermos acessíveis como Jesus é acessível. Vamos lá, a primeira coisa que a gente pode fazer para nos tornar pessoas mais acessíveis, ou seja, pessoas que as pessoas olham e percebam que a porta está aberta para entrar, sabe? Existem coisas que a gente comunica que expressam isso, né, para as pessoas. Poxa, essa pessoa, acho que ela tá aberta ali para me ouvir, para me escutar, para me ajudar de alguma forma, enfim. Então, a primeira coisa, a gente precisa largar o celular um pouco. Sim, é um outro problema nosso, né, da nossa era. A gente precisa largar um pouco o celular, porque a gente tá comunicando de que, ó, a pessoa tá falando aqui a necessidade dela, aí você tá olhando no celular. Você já comunica pra pessoa que o que ela tá falando não é importante pra você, que você não tá nem com o problema dela, e muito menos que você pode ajudá-la, entende? Então são pequenas coisas que a gente expressa através das nossas ações. E o celular é uma dessas coisas que comunicam isso. Essa é a verdade. Então a gente precisa largar um pouco o celular, se policiar. Gente, isso pra mim é um gigante pra mim. Sabe, do marido chegar, ele tá falando sobre trabalho. Larga o celular, ouve, sabe? Nem sempre é pra você dar uma solução ali na hora. Tô colocando uns pedacinhos de chocolate em cima. Nem sempre vai ser pra você dar uma solução ali, resolver o problema da pessoa. Mas especialmente hoje a gente tá falando do primeiro passo, que é exatamente comunicar que você é uma pessoa acessível. Deixar as portas da sua vida abertas. Então, tirar o olho do celular nos ajuda a direcionar o nosso olho para a pessoa. Olhar no olho da pessoa, ouvir atentamente, entender de fato como que aquela pessoa tá, como que aquilo ali, às vezes até para você parece bobo, às vezes, por exemplo, nossos filhos, entendeu? Falando, ou alguém que não tem tanta relevância, sabe? Que não é tipo a sua melhor amiga, entendeu? Então, às vezes, é um tio que tem mais idade, é alguém que você até não considera assim, uma pessoa muito... Não é o tipo de pessoa que você senta pra conversar, sabe? Sobre a vida. Tá ficando minhas panquequinhas. Ficou levemente queimada. Aí eu troquei de frigideira, bora ver como vai ficar. Acho que vai ficar maior agora. Aí eu coloquei também o chocolate junto na massa. Porque tava grudando. Bora ver como vai funcionar. Vai dar bom. Número 2. Não preencha a sua agenda por completo. Você tem ali tudo que é urgente, mas... desses urgentes, o que pode esperar um pouco? Ou o que pode ser pausado para você dar atenção ao que é importante e depois retomado? Nem tudo, o fato de pausar, você vai deixar de fazer aquela atividade. Às vezes, pode fazer em um outro momento, entende? O que precisa ser naquele horário? Entender que às vezes abrir espaço na sua agenda para o mais importante, sabe? Com pausas, com oportunidade de você mandar um WhatsApp, de você orar por alguém. Então assim, a gente tem esse costume, né? Eu tô lavando louça, aproveitar, vou ficar ouvindo podcast, enfim. Abre espaço um pouco, só lave a louça. E aí você aproveita esse momento para falar com o Senhor, para orar por alguém, para clamar pela luta de alguém, se importar com alguém. Isso vai fazer uma diferença gigante na nossa vida, na nossa rotina. Já aqui comendo minha panquequinha, ó. Deliciosa. Vamos pro último ponto. Hoje em dia, muito se fala... Quem fala, né, sobre desenvolvimento pessoal, sobre crescimento e tudo mais,
muitas pessoas falam, estejam no lugar certo, estejam nas rodas certas, com as pessoas certas, ou seja, pessoas que vão acrescentar a sua vida, pessoas que vão te ajudar a se desenvolver, pessoas que vão te ajudar a crescer, a ir mais longe, enfim. E em partes eu concordo, porque de fato, né, a gente precisa ter pessoas que estão no mesmo objetivo ali e tudo mais. Mas Jesus nos ensina também que a gente precisa fazer parte de rodas onde a gente talvez não vá ter tantos ganhos, mas que a gente pode abençoar, porque tem lugares que precisam da gente, que a gente pode dar atenção, dar um minuto do nosso tempo para certas pessoas que não necessariamente vão ter como nos devolver aquilo, ou vão ter grandes contribuições para nossa vida, ou vão nos ajudar a crescer, mas que a gente pode abençoar, que a gente, pessoas que estão passando por uma situação que você já passou e que você pode abençoar hoje, sabe? Já levaram meu prato aqui da banguela. Mas a gente precisa estar perto de pessoas que precisam da gente. Às vezes, você mandar uma mensagem para alguém que sabe que está passando por uma dificuldade que você já avançou. Não precisa dizer, querer resolver a vida da pessoa, mas dizer, olha, eu estou aqui se você precisar, eu sei que dor é essa, eu me solidarizo com isso. Então, estar em rodas que você pode abençoar. Lembrar que você já foi transbordada de amor e de bênção, você é uma mulher abençoada e que Deus não fez isso para acabar em você. Ele quer que você seja um canal de bênção para outras pessoas. Então, que a gente possa andar aí nessa contramão de não somente fazer parte de círculos de pessoas onde a gente vai ter algo em troca, mas de participar de pessoas onde não vão ter grandes coisas para nos acrescentar muitas vezes, mas que a gente pode fazer diferença talvez na vida daquelas pessoas. E que a gente possa escolher uma desses 3 pontos para tomar uma decisão e seguir nesse processo desses 30 dias, buscar essa transformação para sermos mulheres mais parecidas com Cristo. Se de alguma forma você foi tocada através desse vídeo, através desse assunto, dessa temática, ou se você deseja convidar alguma outra amiga para participar com a gente desse desafio de 30 dias aí, onde vamos ter conteúdos aqui todo dia e vamos falar um pouquinho das características de Jesus e buscarmos de forma prática a aplicarmos isso na nossa vida, se parecer mais com ele. Já se inscreva no canal, deixa aqui o seu curtir, um grande abraço, até o próximo vídeo.